Em algumas cidades do mundo, o estacionamento cobre um terço do espaço total da cidade, e as normas que regem tudo isso alteram completamente como vivemos. Engenharia sem sapatênis Pocket. Doses homeopáticas do nosso podcast. Você acha que os carros são eficientes? Talvez do ponto de vista da engenharia. Mas pelas lentes dos urbanistas, qualquer veículo espaçoso que fica 95% do tempo parado não pode ser chamado exatamente de algo eficiente. Esse Pocket é um oferecimento de Indústria Petroquímica. Há mais de 100 anos regulando a temperatura do seu banho de mar. Donald Schaub é um professor de urbanismo norte-americano que estuda desde a década de 70 os efeitos dos estacionamentos em nossas cidades. Ele procura entender as consequências de fornecer vagas para estacionar seu carro tanto nas áreas públicas quanto privadas. Em 2011, o professor lançou o livro O Alto Custo do Estacionamento Grátis, em que comenta o assunto. Mas como o livro tem 700 páginas, você não prefere ouvir um resumo? Eu também achei que sim. Buenas, então vamos agora descobrir por que você piora ainda mais o trânsito quando estaciona grátis? Tudo começa com os poderes municipais, que determinam o que pode ser construído. Também decidem a largura das ruas, seus estacionamentos e quantas vagas deverão existir para cada construção. E isso merece destaque, pois vagas de estacionamento custam muito caro. Não existe estacionamento grátis. Sério, de verdade. Mas o professor notou uma coisa muito curiosa, que boa parte das normas que os municípios criam só podem ter sido tiradas de uma cartola, porque dos livros não foram. É assim porque achamos que deve ser, dizem os políticos. Muitas vezes eles copiam suas normas de outros países que por sua vez copiaram de outros lugares. Então o que nasce como uma pseudociência ganha áreas de verdade, pois todos os cantos do mundo fazem igual. Ao tentar analisar de onde vieram essas normas, o professor descobriu que boa parte delas saíram de pouquíssimos estudos. Os estudos também foram feitos numa situação muito específica. Em horários de pico, com pessoas que moram lá longe nos subúrbios, que querem estacionar de graça e não têm alternativa ao carro. E é daí que sai boa parte das normas de estacionamento. São feitas para dar conta da pior situação possível, num lugar onde todos usam somente seus carros e não possuem nenhum estímulo para procurar outros meios. Sim, porque se você tiver que pagar para estacionar, a chance de você usar um carro diminui. Pois a cidade de Boston descobriu que aumentar $1 mísero no preço do estacionamento no horário de pico dobra a velocidade média do trânsito. Foi calculado também o desperdício em gasolina, que seria de 177 mil litros por ano, ou 1,5 milhão de quilômetros, perambulando por aquela vaga grátis. Isso daria 2 viagens de ida e volta para a Lua, se carros fossem foguetes, é claro, mas não são, até porque essa busca por vaga é responsável por até 1/3 do trânsito lento, e nem vou começar falando daqueles que se enrolam fazendo baliza. E tudo isso feito por 3.600 carros. Agora calcule numa cidade como São Paulo, que possui mais de 6 milhões de veículos. Mas antes de imaginar, uma palavrinha de nossos patrocinadores. E a segunda parte desse Pocket é um oferecimento de... Seu carro, que você vai vender para comprar uma licença de AutoCAD por 1 ano inteiro. Pois então, mesmo com as melhores intenções, os planejadores das cidades resolveram acabar com o problema da falta de vaga nas ruas, criando o estacionamento dentro dos terrenos, já que não custaria nada para a cidade. O resultado disso foi que em alguns lotes existe mais espaço para carros do que área de prédio, e o preço do terreno é bem caro para ser desperdiçado. Aqui no Brasil nós vemos claramente o fenômeno em estacionamentos nos shoppings e hipermercados. Ou você nunca se deu conta que o estacionamento é maior que o próprio prédio? Uma plantação de carros, diria uma antiga professora, que eu trocaria facilmente por uma plantação de árvores mesmo. Agora imagine uma cidade inteira de prédios assim, em que mais da metade da quadra é estacionamento, e que ao invés de bairros densos, temos bairros vazios e com grande parte sendo usada para carros.
Certamente você não imaginou Barcelona ou Paris, pois os locais que tanto olhamos como modelo não caíram na tentação de se entregar aos estacionamentos, colapsando o transporte público, pois até a parada de ônibus é longe demais para poder ir caminhando. E seja bem-vindo a uma cidade ruim de se viver. Quer um exemplo? Na nova sede da Apple em Cupertino, a prefeitura obrigou a construir 11 mil vagas que ocupam mais espaço que os próprios escritórios da empresa. Agora imagina o caos que 11 mil carros fazem chegando ao mesmo tempo para trabalhar cedo pela manhã. Enquanto isso, o maior prédio de Londres, construído em 2012, tem apenas 48 vagas, e a cidade proibiu de construir mais. Isso me lembra nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, em que as arenas foram construídas propositalmente sem estacionamentos, para que ninguém fosse de carro e criasse um engarrafamento monstro. Já que no Brasil as arenas jogam a cidade num trânsito caótico para conseguir lucrar mais em dia de jogo, e os trouxas aqui acabam pagando em dinheiro e incomodação. Então é tudo uma escolha da cidade, se irá promover o uso do carro, facilitando o estacionamento ou dificultando. Assim podemos nos espelhar nas cidades que mudaram sua mentalidade. Até mesmo nunca caíram no canto da sereia carrocentrista. São Paulo e a cidade do México mudaram seus paradigmas, porque antes havia um número mínimo de boxes de garagem por apartamento e agora um número máximo. Isso fez com que as novas vagas em São Paulo reduzissem 83% desde 2014. Em Oslo, na Noruega, os carros não são bem-vindos no centro. Já Zurique, na Suíça, existe um número máximo de vagas de estacionamento em toda a cidade e nesse número não pode aumentar. É preciso destruir uma existente para construir uma nova. Esses suíços são sérios mesmo. Né, Maluf? Então, como resolvemos isso? Podemos usar todo esse espaço destinado aos carros para construir moradias aos trabalhadores ficarem perto de seus empregos, fazendo com que não dependam de transporte público, enquanto damos um melhor uso aos terrenos bem localizados e que estão vazios. Deixamos a cidade mais eficiente, resolvendo dois problemas de uma vez só e que são na realidade fruto de um problema maior: a moderna dependência do carro. Próxima estação, Siqueira Campos. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Bom, é aqui que eu desço. Esse Pocket foi um oferecimento de Médicos Sem Fronteiras. Quando é na África, vocês não dão bola, né? E o salve deste Pocket vai para o canal do YouTube Box, um dos melhores canais de informação que existem. Aqui é o Arquiteto Cândido e até a próxima.